A arroba do boi decolou em fevereiro. Mas o governo prepara a decisão que deve frear preços em março. O mercado físico do boi gordo voltou a se disparar com negociações e clima de referência média na última semana de fevereiro. Goiás encerrou o mês com alta de 5,38%. Mato Grosso com alta de 6,39%. E Mato Grosso do Sul também com alta de 5,38%. Mas Fernando Henrique Iglesias, analista das safras em mercado, alerta que governo pretende equalizar exportações ao longo do ano. E isso deve frear preços em março. Inscreva-se no Agro Radar Brasil e deixe seu like agora. Eu vou te mostrar como a arroba do boi subiu em fevereiro em todos os estados produtores. Vou revelar qual decisão do governo pode frear preços em março. Vou explicar por que carne bovina perde competitividade para frango no atacado. E vou te contar que exportações de carne bovina bateram recorde em fevereiro, com 1,58 bilhões de dólares. Você precisa entender essas conexões agora porque março pode ser mês de correção de preços. Esse produto que está aparecendo agora na tela, eu estou usando aqui onde moro e estou gostando muito. Realmente foi uma boa surpresa nessas últimas semanas, e eu tenho certeza que você vai gostar. Então toque agora nele e peça o seu. O mercado físico do boi gordo voltou a se disparar com negociações e clima de referência média ao longo da última semana de fevereiro. Segundo Fernando Henrique Iglesias, analista das safras em mercado, a restrição de oferta ainda força a valorização das cotações. E a média de comercialização segue em alta na média nacional. É movimento de alta, que vem desde janeiro, e que se consolidou em fevereiro, com ganhos expressivos em todos os principais estados produtores. E aqui está o fator climático que sustenta a alta. As chuvas no centro-norte brasileiro ainda oferecem boas condições de pastagem, possibilitando que pecuarista segure animais e retire das linhas de produção. As exportações seguem em alto nível, sendo grande elemento de demanda neste início de semana. É combinação perfeita: oferta restrita, demanda forte e exportação aquecida. Tudo isso empurrando preços para cima. Agora vamos aos números da arroba por estado. Em São Paulo, a arroba fechou fevereiro em R$ 334. Iniciou o mês em R$ 332, alta de 0,6%. É valorização tímida, mas que mantém patamar elevado. Em Goiás, a arroba encerrou fevereiro em R$ 333. Começou o mês em R$ 316, alta de 5,38%. É ganho significativo, que mostra a força do mercado goiano. Em Mato Grosso, a arroba finalizou fevereiro em R$ 333. Entrou o mês em R$ 313, alta de 6,39%. É maior valorização percentual entre os estados, mostrando pressão forte de demanda. Em Mato Grosso do Sul, a arroba concluiu fevereiro em R$ 333. Iniciou o mês em R$ 316, alta de 5,38%. Mesma valorização de Goiás. E em outro estado de Mato Grosso, a arroba terminou fevereiro em R$ 330. Começou o mês em R$ 310. Alta de 6,45%. São números que mostram o mercado aquecido, com valorizações entre 0,6% e 6,45%. E média nacional superando os R$ 330 por arroba. É patamar que remunera produtor e incentiva a retenção de animais. Mas agora vem o ponto de atenção para março. Iglesias ressalta que em março retorna impacto de uma medida mais intensa e complexa. O governo pretende equalizar exportações ao longo do ano. E isso significa controlar volumes embarcados, para evitar desabastecimento interno e pressão inflacionária sobre carne no mercado doméstico. É intervenção estatal, que pode frear a alta de preços e comprometer rentabilidade do produtor que esperava continuidade da valorização. E aqui está o mecanismo da intervenção. O governo não havia estabelecido volumes de proteína embarcados previamente, mas agora deve fazer repercussão na tendência das carnes no país. O analista destaca que o governo definiu cotas, com aumento e controle de volume de embarques. E segundo pesquisa nacional sobre carne bovina, 3.000 semanas ao ano de exportação. Então, como consequência disso, deve esperar essa queda de cotação. É freio nas exportações, que reduz demanda e pressiona preços para baixo. E aqui está a lógica econômica por trás. Quando o governo restringe exportações, você reduz demanda externa, que estava puxando preços para cima, e aumenta a oferta interna, que estava restrita. Com mais carne disponível no mercado doméstico e menos pressão de exportação, o preço tende a cair. É intervenção clássica, para controlar a inflação de alimentos, mas que transfere custo para o produtor, que perde rentabilidade e fica exposto à volatilidade de decisões políticas.
Agora vem a situação do mercado atacadista. No atacado, os espaços da carne bovina seguem firmes ao longo da semana. No entanto, parte da última semana de fevereiro, a expectativa é que casos encerrados encortam. E aqui está o problema de competitividade. A carne bovina perde competitividade em relação a proteínas concorrentes, em especial no comparativo com carne de frango. É diferencial de preço, que faz consumidor trocar carne vermelha por carne branca, e reduz demanda no atacado. E quando atacado, reduz compra de carne bovina. A pressão chega no frigorífico, que reduz abate, que reduz compra de boi gordo, e o preço da arroba começa a cair. É transmissão de pressão pela cadeia, que vai do consumidor final até o produtor rural, e que mostra como decisões de consumo e de governo impactam diretamente a rentabilidade da pecuária. É mercado interconectado, onde cada ponta afeta todas as outras. Agora vem a notícia boa das exportações. As exportações de carne bovina fresca, congelada ou refrigerada do Brasil renderam 1,58 bilhões de dólares em fevereiro. É recorde, que mostra a força da carne brasileira no mercado internacional. A quantidade total exportada pelo país alcançou recorde de mais ou menos 152.700 toneladas em média diária. É avanço de 15,96% no valor médio. São números extraordinários, que confirmam o Brasil como o maior exportador mundial de carne bovina. E aqui está a contradição. Exportações batem recorde, com 1,58 bilhões de dólares, e volume crescendo 15,96%. Mas governo prepara restrição para março, para controlar preços internos. É tensão entre interesse exportador, que quer vender mais, e governo, que quer controlar a inflação doméstica. E produtor fica no meio, sem saber se comemora recorde de exportação, ou se preocupa com a intervenção que vem em março. E tem um impacto cambial. Com dólar em torno de 5,12 a 5,13 reais, a exportação fica menos atrativa do que estava quando o dólar estava em 5,80 ou 6 reais. Mas ainda assim exportação permanece forte, porque demanda externa está aquecida. China continua comprando, Oriente Médio ampliando compras, e mercados tradicionais mantendo volumes. É demanda sólida, que sustenta exportações recordes, mesmo com dólar mais baixo. Agora eu vou conectar os pontos para você entender o que esperar em março. Fevereiro fechou com arroba em alta, entre 330 e 334 reais, com valorizações de até 6,45% no mês. Oferta restrita por causa de boas pastagens, que permitem ao produtor segurar animal. Demanda forte tanto interna quanto externa. E exportações batendo recorde de 1,58 bilhões de dólares. É cenário perfeito para a continuidade da alta. Mas governo vai intervir. E a intervenção virá através de controle de volume de exportações. Governo pretende equalizar embarques ao longo do ano, para evitar desabastecimento interno e pressão inflacionária. Isso significa que em março frigoríficos terão que reduzir exportação e direcionar mais carne para mercado interno, com mais oferta interna e menos demanda externa. O preço da arroba tende a cair, ou pelo menos estagnar. É freio artificial, imposto por decisão política, não por fundamentos de mercado. E tem o fator competitividade. Carne bovina está perdendo espaço para frango no atacado, porque diferencial de preço está muito grande. Consumidor troca proteína vermelha por branca, e isso reduz demanda doméstica por carne bovina. É pressão adicional, que soma com intervenção do governo, e cria cenário de baixa para março, mesmo com fundamentos de oferta e demanda ainda favoráveis ao produtor. Então o que esperar de março? Expectativa é de estabilização ou leve queda nos preços da arroba, por causa de 3 fatores. Primeiro, intervenção do governo controlando exportações. Segundo, perda de competitividade da carne bovina para frango. Terceiro, aumento de oferta interna por direcionamento de carne que seria exportada. É cenário de correção, após alta de fevereiro, e produtor precisa se preparar para eventual pressão sobre preços. Mas nem tudo é negativo. Se governo controlar exportações de forma equilibrada, sem exageros, a correção pode ser suave, mantendo a arroba em patamar remunerador, acima de 320 reais. Se oferta permanecer restrita, por boas condições de pastagem, e produtor segurar animal, a queda pode ser limitada. E se demanda interna reagir positivamente, com consumidor voltando à carne bovina, o impacto pode ser minimizado. É jogo de variáveis, que definirá comportamento do mercado em março. Eu quero saber de você. Você está satisfeito com o preço atual da arroba?
Vai aproveitar para vender? Ou vai segurar esperando melhora? Você acredita que governo vai intervir pesado em março? Ou acha que intervenção será moderada? Deixa nos comentários sua estratégia. Vamos trocar informação porque março é mês crítico, e decisões tomadas agora impactam o resultado de todo o trimestre. O que fica absolutamente claro nesta sexta-feira, 28 de fevereiro de 2026, é que a arroba do boi decolou em fevereiro com altas de até 6,45%. Mas o governo prepara decisão para equalizar exportações em março, o que deve frear preços. Exportações bateram recorde de 1,58 bilhões de dólares. Mas carne bovina perde competitividade para frango no atacado. Março será mês de correção, e produtor precisa ajustar estratégia. Gestão profissional e timing correto de venda são essenciais. Se você chegou até aqui, inscreva-se no Agro Radar Brasil, ative as notificações e compartilhe esse vídeo. Governo prepara decisão para travar preços em março. Arroba subiu em fevereiro, mas pode cair em março. Informação de qualidade é sua proteção. Até a próxima análise.